Olá, meu irmão, Pai do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa. E hoje eu queria convidar você a gente pensar um pouquinho sobre felicidade. Qual o segredo para ser feliz? Esse é um tema difícil, né, de se abordar, porque a maioria das pessoas veem a felicidade como algo a se conquistar, né? Eu vou ser feliz quando tudo na minha vida estiver perfeito, quando todas as áreas da minha vida estiverem alinhadas, quando eu tiver tempo, quando eu estiver em paz, tranquilo, e aí sim eu vou estar feliz. Outras pessoas já vão falar assim, não, se eu tiver saúde eu estou bem, que o resto a gente conquista. Alguns vão falar, não, eu preciso de uma família estruturada, filhos bem encaminhados, isso sim, vai ser a minha base para que o resto a gente possa construir. E vão surgir muitas opiniões, né? Alguns vão dizer, não, eu me esforço tanto no objetivo, eu preciso ser reconhecido nisso que eu me esforço para que eu possa ser feliz. E eu acredito que seria unânime, um consenso entre nós, que para ser feliz a gente precisa ter o Senhor, né? É uma verdade. Esse é o princípio da nossa felicidade, é ter a presença do Senhor, é ter o Senhor nas nossas vidas. Mas se eu te pedir, assim, para você perguntar a todas as pessoas que você conhece, você tem o Senhor? Acredito eu que a maioria vai dizer que sim. Mas se você perguntar a essas mesmas pessoas, e você é feliz? Acredito que algumas delas vão dizer, não, eu tenho o Senhor, mas eu não sou feliz. E aí me vem esse questionamento, será que felicidade se resume a só ter o Senhor? E aí a Bíblia fala de algumas outras situações, várias na verdade, que ela coloca, e eu quero pontuar só algumas com vocês, sobre o que seria essa felicidade ou ter esse lugar de plenitude em Deus. E no Salmo, no verso 1, ele fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, aqui ele já fala um ponto, que é feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor. E o porquê disso? A Bíblia tem vários princípios, várias ordenanças e várias situações que a gente lê, que a gente medita e a gente fala, poxa, isso aqui o Senhor está me dando um direcionamento, é um princípio, é uma ordenança, eu preciso seguir isso daqui. E alguns deles a gente não compreende, ou compreende em parte. E a gente pode pensar que por nós não compreendermos, aquilo é simplesmente uma regra, mas não é. O Senhor, Ele estabeleceu a palavra dEle para que a gente possa obedecer e confiar plenamente que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem caminhos de paz e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se Ele estabeleceu um mandamento, um princípio para que a gente possa seguir, aquilo não é simplesmente uma regra, é um princípio para que a gente possa viver nesse lugar de segurança e de plenitude em Deus. Então, obedecer à lei do Senhor sempre vai trazer satisfação para as nossas vidas. Esse é um dos pontos que eu queria colocar. E o outro, eu observo assim, ao longo da Bíblia, você pega os personagens bíblicos e você vê assim, a partir do momento que eles aceitaram o convite do Senhor de caminhar naquilo que Deus chamou eles para fazer, alguns você fala, nossa, isso parecia até loucura, né? Igual os discípulos mesmo, eles estavam pescando, vivendo a sua vida cotidiana, e o Senhor chamou eles e eles largaram tudo, e vamos. Isso pra gente hoje, pelo menos para mim, seria difícil falar, nossa, Deus, me ajuda aí, porque é um passo de fé muito importante. Mas a gente vê como que essas pessoas se desenvolveram, não só em Deus, mas enquanto pessoas. O primeiro exemplo que eu queria deixar é o de Moisés. Quando o Senhor chama Moisés na sarça, né, e que o Senhor chama ele para ir falar com o faraó para libertar o povo, Moisés, a princípio, não quer. Ele está no Egito, ele já tinha saído ele está no deserto, ele já tinha saído do Egito fugido, e ele, a princípio, não quer. E aí, você vê assim, depois, né, que o Senhor liberta o povo, que ele vai pro processo de peregrinação até Canaã, você vê como que Moisés se desenvolveu enquanto pessoa. E eu fico imaginando assim, se Moisés tivesse
negado esse convite, tivesse ficado no Egito, no deserto, a vida dele seria diferente. Ele não teria se desenvolvido enquanto pessoa. Então Deus, ele tem um lugar para cada um de nós, um posicionamento que cabe à minha vida que só eu posso ocupar. É claro que se eu não quiser cumprir, Deus tem outras pessoas, Deus conduz, muda o destino das pessoas para que não fique uma lacuna naquilo que Ele me chamou para fazer. Mas a minha plenitude em Deus eu só vou encontrar quando você se entrega a esse lugar, que nem sempre vai ser como Moisés liderar um povo, uma nação tão grande. Muitas vezes vão ser coisas pequenas, mas é essa sensação de você fazer e falar, nossa, Deus me chamou para fazer isso. Esse sentimento, essa plenitude de que Deus me chamou para fazer isso, e aí você vai vendo o agir de Deus, como que Deus vai movendo em fé, e a gente vai crescendo em experiência com Deus, em confiança em Deus, e isso não tem preço que pague, e não tem nada no mundo que possa nos levar a esse lugar. Outro que a gente vê esse desenvolvimento gigantesco é Gideão. Gideão, quando Deus chama ele, ele está lá malhando trigo no lagar, e ele vem cheio de dúvida e faz prova com Deus, e depois você vê assim, Gideão rompendo, sabe, todos esses limites, todas essas barreiras, e ele vai para a guerra, e ele vence a guerra com 300 pessoas, sabendo que era só o Senhor que podia fazer aquilo. Então são esses passos, né, de corresponder ao chamado de Deus, e a gente dá um passo, o Senhor nos convida a um próximo passo de fé. Esse crescimento a gente não encontra em lugar nenhum. E essa satisfação, não de ver as coisas acontecendo, mas de conhecer o Senhor, de saber que é o Senhor quem está te direcionando, não tem preço que pague. Algumas pessoas falam, não, porque você tem que determinar um foco na sua vida e você tem que perseguir esse foco. E quando você alcançar, você vai ser feliz. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, se o foco que você determinar para a sua vida não for uma direção clara do Senhor, a probabilidade de você sair dessa situação ainda mais ferido e mais desmotivado é muito maior. Então, que o seu foco não seja algo terreno, algo material, mas que o seu foco seja primeiro em conhecer o Senhor e em perseguir aquilo que Ele tem para a sua vida, que esse seja o seu principal objetivo, porque a nossa realização não vem de conquistar coisas terrenas, não digo nem materiais, mas terrenas. O nosso foco vem dessa certeza que o Senhor está se agradando de nós. Então, a principal plenitude que a gente pode dizer, nossa, eu sou pleno em Deus, eu sou feliz em Deus, é você saber que Deus está se agradando da sua vida. E além desses, que eu queria colocar, uma coisa que é importante, é a gente trabalhar no nosso coração contentamento. Paulo, em Filipenses 4:11, ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento, ele é um aprendizado, ele é contínuo. Porque se a gente for olhar a nossa natureza humana, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer além, a gente nunca está contente. A gente vê isso nas crianças, a gente vê isso na evolução da vida, né? Se você anda a pé, você quer uma bicicleta, você tem uma bicicleta, você quer um carro, você ganha um carro, você quer um carro melhor, a gente nunca está contente. E então a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. O Senhor tem bênçãos para todas as pessoas, o Senhor tem prosperidade, mas não quer dizer que todas as pessoas vão ser ricas. E por isso um rico é mais abençoado do que quem não é rico? Não. Nós todos somos abençoados quando a gente vive o propósito de Deus, e a gente precisa trabalhar no nosso coração esse contentamento, porque a plenitude de olhar e ver todas as circunstâncias em paz na nossa vida e tudo perfeito, a gente só vai alcançar no céu. E na terra, o nosso principal objetivo tem que ser esse, que nosso principal foco seja alcançar o céu e estar com Deus, porque o nosso contentamento vem dele, a nossa plenitude vem dele, porque nós viemos dele, e é só nele que a gente encontra esse descanso, esse conforto
e essa tal felicidade. Talvez por isso que a felicidade seja sempre algo a se alcançar, porque a gente só vai encontrar essa felicidade utópica, né, em Deus, e lá não vai ser utopia. Lá no céu a gente vai viver com o Pai e lá a nossa alma vai estar completamente satisfeita. A Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, enfim, lá nós realmente viveremos essa felicidade que a gente busca aqui na Terra. Mas enquanto isso aqui, a gente precisa buscar em Deus essa plenitude, que o Senhor tem paz, tem descanso para as nossas almas, mas a gente precisa buscar no Senhor. E uma das dicas que eu posso dar para vocês são essas, né? A gente precisa ter o Senhor, obedecer ao Senhor, amar o Senhor. A gente precisa ter essa paz no nosso coração de que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou onde o Senhor quer, fazendo o que o Senhor quer, e isso traz essa tranquilidade que a nossa alma busca. E se você ainda não conhece o Senhor, o meu convite para você é esse, que você possa, a partir de hoje, começar a chamar o Senhor e a fazer essas perguntas. Senhor, onde eu deveria estar? O que eu deveria estar fazendo? Me ajuda a amar e a obedecer a Tua palavra. E assim, o Senhor vai trazendo conforto para a sua vida. E você vai, assim como Paulo, aprender a estar contente em toda e qualquer situação, não preocupado com as circunstâncias, porque o seu coração está em Deus acima de toda e qualquer circunstância. Que Deus abençoe e que Ele nos leve a esse lugar. Em nome de Jesus.